Olá, novamente com vocês, Feitos e Efeitos. Hoje eu tenho duas convidadas, as duas muito especiais, e elas têm em comum o amor pelas crianças. A primeira convidada, vocês já conhecem aqui do programa, é a Sônia Taparo. Bem-vinda, Sônia. Obrigada mais uma vez pelo convite. É que assim, né, a última vez que tu vieste com a Neuza, eu ainda, né, enalteci que assim, vira e mexe a Neuza daqui. Mas vocês ficam inventando moda, a gente tem que registrar, né, tem que divulgar. A Sônia, pessoal de casa, ela tem formação, tu é professora de ensino... Pedagoga. Uhum. E tu tem quanto tempo de profissão? De escola, 23 anos. Só isso? Meu Deus. Gente, olha a cara dessa guria. 23. O professor tá ganhando bem, então, porque vive de plástico, olha só essa cara. Cheio de botox. Mas eu trabalhei em vários setores, assim, de escola. Biblioteca, secretaria, xerox, vários setores até chegar na sala de aula. Comecei a trabalhar em escola com 17. E aí assumi sala de aula, regência mesmo, acho que uns 15, 16 anos de regência. Que tu tá em sala de aula. Isso. Porque, como é que despertou a paixão pela profissão? Eu sempre gostei, assim, sempre. Quando eu era criança também, eu brincava de ser professora, sonhava em ter a minha turma. E aí depois eu fui descobrindo, né, mais tarde, porque toda a minha família é de Santa Catarina. Então eu fui descobrir que eu tenho várias primas que são profs também. Então acho que um pouco tá na genética, assim, a educação. Mas tu é natural daqui? Não, eu sou natural de Santa Catarina. Santa Catarina nasceu aonde? Capinzal. Onde é que fica Capinzal? Fica pertinho de Piratuba, uma cidadezinha próxima ali. Aí eu vim pra cá com 4 anos. Então... É praticamente uma copinha. Isso aí, E eu sempre me identifiquei muito, assim, com educação. E eu conseguia ver uma forma de ajudar as pessoas também dentro da educação, né? Então, aí foi juntando uma coisa na outra e nem pensei. Eu tinha a opção de psicologia também, que até hoje eu acho legal, gosto. Mas sempre a educação foi a primeira alternativa. E já descartou essa ideia de psicologia? Não, ou tá ainda guardadinha? Tá guardadinha. Tá, com certeza. Porque a Sônia é uma prof do tempo que prof não era só... se preocupava com a formação da criança, né? Isso. A informação e a educação, né? É o que agrega, se transforma numa formação. Formar um aluno, né? Um cidadão. Através do conhecimento e da educação, da moral, né? Isso. E hoje não é mais assim. Não. E pra mim, assim, cada criança é um universo único. Então, a psicologia viria a agregar muito, né? A forma que tu lida com a criança, com os pais, entender todo o contexto que a criança está inserida, faz toda a diferença, né? Porque é estranho, né, Sônia? Tu tem, geralmente, quantos alunos tem hoje em dia numa sala de aula? 20, 23, se não mais. Cada um com um universo diário e muda diariamente o estado emocional da criança, alguma coisa que aconteceu. E às vezes tu tem que adivinhar, porque nem a criança realmente sabe o que aconteceu, né? E as crianças sentem no ar, né? Alguma coisa diferente que tá em casa. Nossa, muito. E reflete totalmente na escola, né? A gente tem tantos casos também de inclusão. Não tem... A escola vai ter que abraçar isso de um jeito ou de outro, né? E quanto mais a gente conseguir ser humana e empática, né? Mais a gente vai conseguir um resultado positivo com eles. E que tu lecionou sempre para a escola, para as primeiras turmas primárias, assim, Isso. As primeiras... Eu acho que eu tive 1 ou 2 anos, os maiores, 3º e 4º ano, né, agora, mas sempre educação infantil, assim.
Eu acho a fase mais linda da vida, assim, a educação infantil. Porque ali tu consegue formar tudo. Não adianta lá no ensino médio tu tentar fazer alguma coisa. A base é a educação infantil. Eu acho ela extremamente importante e eu acho ela muito bonita também. Eu acho louvável um professor eu já fui professora, né? Mas assim, ensino médio, né? Fundamental e médio. Sim. E a quinta série eu já tinha dificuldade, que a criança chega e rodeia a tua turma, a tua classe, tu larga teu material e as crianças rodeiam a classe para contar o que aconteceu com o pai, o que aconteceu com a mãe, com o irmãozinho que, né? Então, assim, até tu conseguir organizar aquela turma, a gente senta. Então, eu não tinha tanta paciência para isso. Eu gostava eu já era mais assim, conteúdo é esse, né? Eu me relacionava bem com os alunos, mas eu não queria ter o compromisso, né? Então, gostava do magistério, mas eu também, quando era pequena, eu brincava de escolinha. Só que eu colocava todas as minhas bonecas na frente, aquelas bonecas não se mexiam. Era muito bom. É tão fácil, né? Exatamente. Muito fácil. E tu poderia já, com esse tempo, dá para escrever um livro do universo infantil, né? Nossa. Reações, as curiosidades deles. Sim, as histórias. E a gente leva algum conteúdo pensando na tua cabeça, das tuas coisas. E aí, quando tu mostra pra eles te dão um retorno totalmente diferente e muito mais agradável, engajado do que a gente enquanto adulto, né? Então, acho que isso me encantava muito neles, assim, a pureza. A gente sabe que sim, que, né, tem toda a sua dificuldade, mas eles têm um olhar muito diferente do mundo, assim, graças a Deus. Eu posso falar como tua colega, fui, de que a nossa classe é muito desunida. Sim. Né? E com o tempo, essa desunião foi fazendo com que a sociedade nos desvalorizasse. Muito. E parte da culpa é a fragmentação que foi feita através de nós, que nós fomos jogadas uma contra a outra como uma rivalidade, né? E essa desunião fez com que a sociedade, né, nos desvalorizasse como professor, porque a gente é uma das maiores profissões que existe. Mas quando tu falou as condições financeiramente não é o que nós gostaríamos, né? Independente de ser uma escola particular, municipal, estadual, os recursos que a gente às vezes tem que estar lecionando e passando conteúdo e cuidando com baldes, porque tem goteiras numa sala de aula, tu não tem condições técnicas né, estrutura física de trabalhar. E quando tu acha que não vale a pena, vem um serzinho e diz, prof, eu tô aqui, eu preciso de ti. Exatamente. Aí tu acaba esquecendo todo esse outro lado, né? Porque às vezes a gente esquece, mas o professor também é um ser humano. Então a gente também tem dias que não tá bem, que tu tá doente, ou que tu não tá legal pra ouvir tal coisa. Mas a hora que tu entra na sala de aula, tu tem que estar disponível pra eles, né? E aí quando vem esse retorno positivo, nossa, isso vale muito a pena. Faz toda a diferença e aí é tipo, eles falam pra ti se dar conta, olha, eu tô aqui e tu tá aqui por tal coisa, né? Te coloca de volta pro centro do que tem que acontecer. Mas a gente sabe que não é fácil. Não é. E tu teve, o que não é a primeira vez que eu te entrevisto, né? E sempre porque tu tá engajada em algum projeto social. Isso. Né? Sempre, como é que eu vou te dizer? Eu não entrevisto a professora Sônia, eu estou vendendo o produto professora Sônia.
É sempre uma ideia que tu tiveste e que tu envolve as crianças. Uhum. A primeira vez que eu te entrevistei foi porque com o recolhimento de plásticos, né? Tampinhas plásticas Isso, pra liga. para liga. Uhum. Isso aí. Então, a conscientização, é o que eu falo. A formação, aquela época eram crianças de 4 anos. 4 anos. Aham, 4. E eram, assim, um caminhão Meu Deus, caminhão lotado. E a gente eu comecei pequeno, só com a minha turminha, e aí depois a gente foi abrindo para todas as turmas da escola, né? Porque eu sempre. O meu pai faleceu de câncer, e a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é sofrido. E na época eu lembro que eu era muito novinha, eu tinha 17 anos, mas eu lembro que a Liga contribuiu, que foi no velório dele, e pra gente que tá passando por uma situação assim, isso é muito significativo. E aí eu sempre pensava, ai, como que eu posso retribuir? E aí, conscientizando as crianças também de ajudar, sustentabilidade, plástico, doença, eu encontrei uma forma de juntar tudo ali e ajudar a Liga. Então, nossa, a gente conseguia caminhões de tampinhas. Uhum. E as coisas vão acontecendo e tu vai adaptando, Sônia, os teus projetos em cima, não é de ideias assim, hoje eu não tenho o que fazer, vou pensar o que eu vou inventar. Não, as coisas vão chegando a ti. Isso. E tu vai adaptando, né, e criando projetos para resolver aqueles problemas que não precisam ser teus, né? Mas assim, os teus alunos, assim como chegou, que eu já te entrevistei também junto com a Neuza, né? O Matheus com diabetes tipo 1, né? Aí tu te informa, tu estuda o assunto, tu te envolve mais com a família do Matheus, que é um aluno que tem esse problema, ou um outro problema que seja, e tu vai criando situações. Que nem agora vocês estão com o projeto das Insulife, né? Que também tem entrevista, se vocês não sabem o que significa. A Insulife é um projeto para divulgar o diabetes tipo 1, que a Sônia também está engajada, e vocês encontram aqui na TV Cidade, no canal do YouTube, o vídeo sobre esse assunto. Bem explicadinho, né? Nossa. Mas, aí eu vejo assim, tu começou com a tua turma, aí ampliou para a escola toda. Aí começou com um aluno, no Matheus. Aí foi ampliando para a escola toda, para a cidade toda, né? E tá se tornando uma proporção que tá, né? Assim, Rio Grande do Sul todo já sabe o que é Insulife. E o que eu acho interessante é que tu cria situações, tu é uma camaleoa. Né? Tu vai te adaptando às situações novas e tu larga para o mundo. Então, dá para dizer que tu é a mentora dessas ideias para adaptar, né? Para culturar as pessoas, as crianças em relação a uma situação ou outra. E tu larga para o mundo. Projeto feito, projeto divulgado, tu já vai criando outro. Isso, né? Isso aí. Tu é mãe desses projetos, mas assim, tu é mãe no sentido que... Não sei se alguém já te disse isso, mas aquela mãe que diz que os filhos são pro mundo, é assim que tu faz com os teus projetos. Eles não são teus. Esse desapego eu noto que cada vez que alguém abraça um projeto teu, ou rouba um projeto teu, forma de falar, porque assim, quando é uma coisa boa, é bom que roubem mesmo, né? Certeza. Mas assim, tu não sente ciúmes, tu sente orgulho. Muito. Né? E então, assim, tu reparou que tu acaba educando não só as crianças com isso? Não, às vezes a gente não tem dimensão da onde... Quantas vezes tu foi abraçada por colegas, por exemplo, da escola, né? E que tu acabou educando esses colegas também. Porque o problema já existia antes de tu recolher tampinha, por exemplo, né? Nossa.
E a tua ideia de engajar o colégio, a tua sala e o colégio abraçar, porque são pessoas sensíveis que aceitaram, Isso aí. mas que também aprenderam contigo. Então, ficou um projeto, né? E eu falo como voluntária da Liga até hoje, né? A escola manda e recolhe, mas assim, tu foste a mentora, tu foste a idealizadora do projeto, coisa que não é mais assim, foge das tuas mãos, mas porque ele se tornou maior, é a mesma coisa que um filho, né? Então, assim... Ele continua existindo, né? Exatamente. E é meio que a sensação de missão cumprida, assim. Missão cumprida, não é mais meu, é do mundo, mas mas tenho meu dedinho lá. E eu amo, assim, o que me brilha os olhos é poder ajudar, sabe? É fazer a diferença, principalmente com as crianças. Eu acho que é ali que tu planta a sementinha para colher futuramente. E eu fico muito, muito, muito feliz quando tem esse espaço para criar, tem esse espaço para poder ajudar. Nossa, é o que brilha os olhos, assim. Que tu também não é fácil de tu, sempre como tu disseste antes, nós estávamos conversando antes da gravação, né? Isso. Que assim, tu tem a capacidade de chegar na criança. A criança é que aprende quanto menor, mais fácil de ela aprender certas coisas, né? Sobre a reciclagem do lixo, por exemplo, sobre uma doença, sobre a inclusão de colegas. Agora, se tu reparar bem, tu estás reeducando muito colega teu, e isso é legal, né? Que as pessoas, inclusive, estejam abertas também para aprender. Sim, então, a tua capacidade de comunicação, de atingir o objetivo, né? Não é só falar, né? Não. Alguém tem que ouvir e entender o que tu tá falando. Então, isso é muito importante. E, de repente, tu foge, e aí a Sônia, o que aconteceu? Os projetos se tornaram muitos, e ela resolveu envolver a família inteira. Não é mais só a Sônia que vai se preocupar com as crianças, né? Aí vem, ela pede ajuda. E quem é que resolveu, Sônia, ajudar a profissioninha? A minha avó. A tua avó. A minha avó, muito solícita, sempre disponível, resolveu colaborar. Quem é para falar com as crianças sobre todos esses assuntos importantes e muitos que virão. Quem é a tua avó? É a Dolores. A gente chama ela de vovó Dodô, que é o apelido carinhoso dela, assim. Ela é meio sapeca, sabe? Às vezes ela é arteira, assim, aí eu tenho que tomar cuidado. Tem opinião própria? Tem. Fuxiqueira. Mas te ajuda? Muito, muito. Na pandemia, principalmente. Ela me ajudou. Foi aí que ela começou? Isso. Que daí na pandemia ela ficou na minha casa, né? Em função da idade, enfim. E aí ela começou a observar quando eu trabalhava com as crianças online. E aí ela tinha curiosidade em conhecer eles. Só que como ela era muito fuxiqueira, muito arteira, às vezes eu não deixava ela participar das aulas. E ela começou a perceber aonde que eu entrava para acessar a aula, as senhas que eu utilizava, até que um dia ela entrou na aula. E aí eles amaram conhecer ela contou umas histórias, e aí volta e meia nem eu entrava na aula online, ela mesmo que entrava. E a vovó Dodô entrou pro mundo digital. Isso. Aí ela se interessou, ela quis um celular para ela, para não utilizar mais o meu às escondidas. Ela começou a gravar uns vídeos também. E aí, na época da pandemia, a gurizada ajudou bastante. Eles explicavam para ela onde que ela tinha que acessar, para criar uma página no Insta, para conversar no WhatsApp. Então, eles foram dando várias dicas. A única dica ainda que ela não seguiu foi de mudar o modelito dela. Que eles disseram que ela tinha que se modernizar na roupa também. Mas aí ela permaneceu ainda na... Mas ela tem opinião própria. Isso. Personalidade já... Nossa, muito bem formada. Então, eu acho que muito da Sônia vem da vovó Dodô. É da genética. Eu acho que sim.
que ela e ela adora aprender. Ela quer aprender sobre... Aí, esses dias ela estava passando em umas escolas também falando sobre cultura italiana, numa outra sobre Páscoa, na outra contando histórias sobre higiene. Então ela tá sempre... E ela já tá ampliando, já vai nas escolas conversar, palestrar com outras crianças, não é só online, agora pode interagir. Não, agora ela... Porque daí, então, agora ela pode sair, né, por causa da pandemia. E aí, às vezes, ela quer ir sozinha, de ônibus, mas aí a gente tem um pouco de receio ainda, porque... Já fez vacina pra gripe, ela, pra poder ir? Isso, daí ela descobriu que ela não paga transporte público, então agora ela tá se achando, né? Aí as escolas contatam, e aí ela me diz, tô indo em tal escola. E eu digo, meu Deus, lá vai ela aprontar alguma coisa. E aí as profs que, né, prof conhece prof, daí as gurias me dizem, Soninha, tua avó vai ir lá na minha escola semana que vem. Eu digo, meu Deus, o que ela vai aprontar? E agora ela vai sozinha. E o que eu acho bacana é que a vovó Dodô, e tanto como a vovó Dodô como a prof. Soninha, o resto da família também abraça, né? Sim. O namorado acompanha, encontrei ele na rua, ganhei um beijão, aí ele disse que vinha pra gravação, acabou não vindo. Não veio. Não, ele é muito parceiro, meu Deus, ele embarca nas aventuras da vovó Dodô, da Soninha, de todo mundo. E essa criatividade toda da personagem, né, da vovó, ela também foi se construindo aos poucos, ou tu tinha essa ideia, tenho que pensar em alguma coisa, e aí veio, né? A vovó. Ou foi assim, as coisas foram acontecendo? Na faculdade, a gente tinha algumas cadeiras, assim, que tinha que apresentar trabalhos de formas diferentes e tal, e eu amava o teatro, assim. Mas aí a gente vai abafando e vai, né? Tem que dar conta de tal coisa, vamos lá. E aí, na pandemia, eu sentia muita necessidade, porque eu trabalhava com as crianças de educação infantil na frente de uma tela de computador, né? E eu sentia muita necessidade de que eles entendessem que mesmo por trás da tela, a gente ainda tinha um carinho, um afeto. Eu queria manter essa conexão com eles e que também fosse atrativo para eles estarem todo dia ali me olhando por uma tela. E vó é isso, né? Vó é carinho, vó é afeto. Então, se vou ter que criar uma avó. A avó vai ter que aparecer aqui. E aí, a touca que tinha lá em casa, um óculos velho, o casaco que eu acho até que era da minha mãe, não tenho certeza. E aí eu fui... enjambrando a personagem. Isso. E tu tem vó viva? Não. Não? Nenhuma. Então a avó Dodô faz bem pra ti também. Nossa, muito. E aí a minha mãe e os meus tios dizem que a vovó Dodô é a cara da minha bisa. Ah, é? Que é a avó deles, no caso. A minha mãe diz, meu Deus, mas é a tua bisa. Se quem sabe, né? Vai saber. É nada por acaso, né? Isso aí. E como o prometido, então, eu acho que nada mais justo. Eu te agradeço, Sônia, a tua presença, mas assim, ó, vamos deixar um pouquinho de espaço para nós conversar e conhecer a vovó Dodô. Sim. Se falou tanto dela, vamos buscar a vovó Dodô? Vamos. Eu te agradeço o convite, agradeço por estar aqui, é sempre um privilégio estar conversando contigo. Eu aqui agradeço. Eu aprendo muito. Vamos lá buscar a vovó. Vamos lá? Então. Vamos. Gente, a gente já volta. Vamos lá buscar a vovó Dodô. E como prometido, a professorinha saiu para deixar espaço para a vovó Dodô. Vovó Dodô, seja bem-vinda. Ai, obrigado, querida. Ai, como é lindo aqui. Eu não conhecia o estúdio de TV. Isso que eu ia lhe perguntar, a senhora nunca tinha ido para... Não, imagina, olha quanta câmera. Isso, ai, esses microfones que eu só via nas TV, nas Nunca foi para Ana Maria Braga? Não.
Ai, eu queria ir lá fazer umas receitas italianas com ela. A senhora cozinha muito bem? Muito! E dá água na boca minhas receitas. Me conta, a Soninha me disse que a senhora veio pra cá pra morar com ela durante a pandemia. Ficou com medo da pandemia? Ai, eu fiquei, Madonna, se me pega aqueles vírus, aqueles bichos lá. E daí a Soninha me dizia, não vai me perua. Aí tinha que ficar na casa dela, né? E ficou comportada? Ai, mais ou menos. Escapava? Ai, Pra falar com a vizinha? com a vizinha? Mas de longe. Sim, só na grade. Ah, bom. Mas o Era que eu perigoso. mais gostei na casa dela foi de ficar mexendo nas coisas tecnológicas dela. E tem bastante, né? Tem E os alunos eram queridos? muito, aprendi um monte. Eles que me ensinaram a mexer no Google, fazer pesquisa de Instagram, essas coisas lá. Eu nem sabia que existia. Daí eu aprendi tudo com eles. Escondido, porque a Soninha não me deixava. Aí depois ela viu que eu tava me comportando, ela me deixou mais tempo. Aí daí. ela deu mais de verdade. E hoje a senhora, ela me disse que tem até telefone. Sim, ganhei num telefone lá, meio grande, assim, porque eu não enxergo muito bem. E daí eu tenho que ficar aplicando lá nas telas. Eu não sei o que tem aqueles botões lá que eles não me obedecem às vezes, mas eu tô aprendendo. Devagarinho a gente aprende, né? Aham. O meu, eu mudo tudo. Às vezes eu deleto as coisas com a orelha na hora que eu vou telefonar. É difícil pra gente pegar as coisas. Mas criança agora, eu tô indo em um monte de escola aqui da cidade. E daí eles me dizem, querem fazer selfie. Mas vou saber o que é selfie. Daí eu tô aprendendo com eles. E o que a senhora vai fazer nas escolas? Conversar com as crianças sobre o quê, vovó? Ah, eu vou lá fofocar. Eu adoro uma fofoquinha. A senhora é bem fifi. Adoro um fuxiquinho. Mas lá eu me comporto. A gente tem que dar exemplo, né? Para as crianças. É. E o que as crianças mais gostam, o que elas mais pedem para a senhora nas escolas? Aí elas pedem pra mim contar como era a minha infância. O que eu brincava, se eu moro, com quem eu moro, a minha idade, eles querem saber também. Esse dia um me disse, ai vovó, vai lá na casa da minha avó tomar um café e dar umas pochadas. Eles querem me convidar também, queridos. Porque a senhora tem mais netos além da Sônia? Ou Tenho. Tem. Aham. E a senhora visita eles também. Sim, aham. É, aquela baúca lá vem pouco na minha casa, mas a gente se vê. Mas a senhora acaba sendo vovó de todas essas crianças. E como é que as profs ficam sabendo? É a Soninha que divulga que a senhora Não, vai visitar as... é que a Soninha é amiga dessas prof tudo, né? E daí, como eu tenho um Instagram agora, aí eu gravo uns vídeos e coloco lá. Aí, às vezes, eu não sei responder lá no Instagram para essas prof. Daí, elas falam com a Soninha. Daí, a Soninha me avisa. Às vezes, ela nem me avisa, mas daí eu vou lá no Instagram, tô aprendendo também. E eu mesmo marco lá pra ir, o dia, a hora, e aí agora eu sei que não preciso pagar passagem. Me dói um pouco as ancas, assim, as costelas na hora de subir no ônibus. Mas depois vai Dá embora. pra ir de graça? Aham. Por quê? Porque eu sou uma idosa. Ah, e aí pela lei a senhora tem o estatuto do idoso, né? Pensa que chique. Tem um monte, tem que decorar aquele estatuto que tem um monte de vantagem. Tem. E aí agora, só que daí quando eu levo, esses dias eu levei polenta para uma escola e no outro eu levei pizza. Daí a Soninha teve que me levar, né? Eu disse, vá, baúca, me leva lá, me dá uma carona, que eu não consigo carregar tudo. Ela queria comer também. Aham, eu disse, tira as mãos dali. E essas crianças, as profs convidam e a vovó Dodô fala um bate-papo ou fala sobre um assunto ou outro assunto, só como é que é? Eu falo o que elas me pedem. Agora eu falei em muitas escolas sobre a imigração italiana, que eu venho de lá, né? Minha origem. A senhora tem uma origem italiana. Isso. E daí outras me pediram para falar sobre
como é a higiene, porque eu disse para eles, tem que escovar os dentes, que quando eu era bambineta, eu não escovava, daí ficava assim, falando, tem que não. E daí eu disse, eles têm que escovar os dentinhos, tomar banho. Daí, cada escola eu falo uma coisa. Um assunto. Mas tudo para que as crianças aprendam e conheçam como era no tempo da vovó Dodô. Isso. Que o tempo da vovó Dodô tá sendo agora também, porque a senhora tá abafando, então, na internet. Ah, sim, eu quero ser sempre cada vez mais moderna e tecnológica, que a vida é uma só, a gente tem que viver tudo que aparecer. Conta história para as crianças ou nenhuma escola ainda teve essa ideia? Sim, contei. De leitura? Contei ali no Giovana. Madonna, um lugar tão lindo de natureza e tinha tantas crianças. Contei uma história de Páscoa. Olha que lindo! E nós estamos perto da Páscoa, né? Isso, daí falei para eles da Páscoa, eles fizeram um trabalhinho que eu fazia quando eu era criança, de pintar as casquinhas de ovo também. Ai, que lindo! No seu tempo eu ouvi falar, né? Que era assim, era o ovo da galinha mesmo, que era pintadinho. Isso. E aí eu disse para aqueles bambinos ali, não quer colocar um docinho dentro? Planta uma plantinha. Porque a casca de ovo é vitamina para a terra, né? Aí depois coloca a casquinha de ovo na terra também. Ai, que lindo! E quando a criança faz a casquinha do ovo, o seu próprio ninho, parece que tudo tem mais valor, né? Isso, eles adoraram, se ficaram lá pochando o papel crepom, que eu descobri no YouTube também, como que se pinta com papel crepom. Tu molha o crepom e daí decora toda a casquinha do ovo. E daí sai toda Fica toda pinta. manchadinha. Isso. E como é que era no seu tempo a escola? Eu disse para eles em todas as escolas que eu fui, olha, deem graças a Deus que vocês têm escola tão linda, tem tanta coisa. Na minha época, era os cadernos, eu terminava o caderno, apagava tudo e usava de novo, não tinha como comprar outro ou guardar. A minha mochila era um saco de farinha, de arroz, o que tinha em casa. E daí, para não estragar o sapatinho da escola, eu ia de pé descalço, de pé no chão, até chegar na escola. Lavava os pés lá, ou numa poça, ou numa torneira que tinha na escola, colocava meu sapatinho. Chegava a estar novinho quando já não me servia mais, porque eu usava só dentro da escola. Sem nenhuma poeirinha. E agora eu disse para eles, vocês têm tudo, meu Deus, tem que valorizar, tem que estudar e aproveitar. Tem escola até sem sair de casa, né? Madonna. Foi assim que a senhora conheceu ele. Isso, tudo pelo computador. E a vovó Dodô foi casada já? Ou ainda Já. é? Não, já falecido, já se foi. Já se foi? Já. Mas teve a mãe a mãe da Soninha, outros filhos, que a senhora tem outros netos. Isso. E ajudou a criar os netinhos também. Ajudei a criar e agora tô me divertindo com todos esses outros que eu tô conhecendo. Ajudando com os aluninhos da Soninha. Isso. Ai, eles são tão fofinhos, Madio, criança é tão bom, né? É, né? E é bom ser vó, a senhora gosta de ser vó. Ai, eu adoro. Eu digo que vó é mãe com açúcar. Que daí a gente pode aprontar com eles também, né? E não precisa dar limite, educar, nada. É bom demais. Mas eles aprendem bastante. Sabe que eu também sou vó? Mesmo? Eu não sou... Madonna. Eu sou vó, mas eu sou vó diferente. Como a minha neta, a Antônia, ela mora no Uruguai, eu não sou vó da Antônia, eu sou a abuela de Antônia. Ah, Madonna, verdade, fala outra língua? Sim, e ela me ensina, porque ela entende tudo de português, e ela me ensina, então, as palavrinhas, e a Antônia gosta muito de ler. Ai, que legal. Mas eu não fico sendo vó dos outros, porque eu não tenho essa paciência, né? Nem capacidade. Mas
mal e mal cuido da minha quando eu vou visitar, né? Da minha neta. Que eu sou abuela. 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 Ah, vou ensinar as crianças também. Sim, Vou que em outros ensinar. lugares pode dizer que conheceu, assim, lá ali no Uruguai eles chamam de abuela. Vou falar para eles. Espanhol. Ah, mas, vovó, e começou com o Instagram, começou com o Google, com a Soninha. E pelo jeito não quer parar. Ah, não. Hoje eu já estava falando com um amigo da Soninha que ele faz blog. Olha, eu achei chique demais esse nome, eu queria saber o que era. Uhum. Daí ele me disse que ia me cobrar um valor lá, ia colocar minhas fotos, meus vídeos, tudo lá dentro. Que daí, sei lá, daqui a pouco alguma empresa se interessa. E eu quero continuar fazendo essas coisas na internet. Até que Deus me dê saúde para fazer. E tem, saúde, a senhora cuida direitinho, Madonna. toma os remedinhos direitinho. Tudo, tudo. Vou no médico todo ano fazer os check-up e tudo. Tudo prontinho. Aí as crianças me dizem, ai, tu nem parece vovó, porque olha, tu caminha bem. Mas Cristo, não tô morta, disse pra eles. Eu vou pra academia, eu faço pilates. Não acredito. Firme e forte. Isso. Se alimenta bem também? Muita água dentro, a pele fica boa, né? Comecei até a pintar minhas unhas ultimamente. Ah, pra ficar bonita. Claro, as crianças merecem também, né? Chega sempre bonita pra eles. Sempre. Sempre. E esse casaco lindo foi a senhora que fez? Fui. Ficou bonito, né? Ficou lindo. Mami- Sabe que eu sei fazer tricô, esse casaco tá muito lindo. Mas me demorou, mas me dá trabalho. Parabéns que tu faz essas coisas, porque não é fácil. Tá lindo. Não, e no seu tempo tinha bastante tricoteira, né? Madonna, muita. Agora é mais difícil. Se bem que tem umas mocinhas aí que estão fazendo umas coisas muito bonitas. Tem. Crochêzinho nos tricô. Mas na minha época tinha muito. Meu Deus, se vivia dessas coisas. Os crochêzinhos nas toalhas de mesa. Os bebês tudo cheio de roupinha de tricô. Mas esse casaco tá muito lindo. Obrigada. Muito lindo. Vovó, vamos divulgar. E para quem quer conversar com a senhora, convidar a senhora para ir nas escolas, procura a Profissoninha, então, sua neta. Pode ser a Soninha, mas pode ir no meu também, que agora eu tenho um exclusivo. Vovó Dodô Oficial. Oficial, que daí ele é só meu, né? Ah, para certeza que não é imitação. Não, senão vão depois Não é fake. pegar meu nome. Não. E esse vovó pode entrar em contato com a senhora, que a senhora vai nas escolas falar sobre um assunto ou outro, só bater um papinho também. Isso, Contar uma historinha, Isso aí. brincar um pouquinho. O negócio é sair de casa e aprender com a gurizada. Ah, essa é a vantagem. Tinha que ter alguma coisa atrás disso, né? Ai, que bom que a senhora veio no programa. Ai, eu agradeço. A Soninha me disse, tu vai lá e não fica falando besteira aí. Mas nunca falo, né? Às vezes eu falo assim, um Madonna, um baúco, mas isso não é problema. Não. E ficou comportada enquanto estava falando com a Soninha. Ela, às vezes, ela fazia assim ali do lado, escondida atrás da câmera, mas não falava, né? Não, eu tava conversando com o rapaz ali das câmeras. Ele tava me mostrando como é que se filma, mas eu fiquei encantada. Gostou da TV, então? Ai, eu adorei essas câmeras, essas coisas aradas todas. É lindo aqui, né? Muito. Olha. E por isso que a Soninha demorou pra me trazer, porque ela sabe que eu gosto dessas coisas tecnológicas. E nem imaginava que era assim. Na casa da gente parece tão pequenininho, né? Um lugar muito simplesinho. Isso, não. Tem grande. muita coisa por trás. Muito bom. Muito obrigada, vovó. Eu que agradeço. Obrigada do convite. Obrigada. E assim, ó, eu tenho certeza que o pessoal de casa quer ver muito mais da vovó Dodô. Então é só chamar no Instagram. Como é que é o nome do Instagram? Vovó Dodô Oficial. Muito bom. Pessoal de casa, acompanhe a vovó Dodô. E aqui pela TV Cidade, também através da nossa entrevista. Quando quiserem alguma perguntinha para a vovó Dodô, mandem para nós, que a vovó Dodô responde, eu chamo a vovó Dodô.
Isso aí. Pode ser? Mas com certeza venho bem feliz da vida. Então, combinada. Ela vai promover meu programa também. Certo que sim. Muito obrigada. A sua bênção, vovó Dodô. Amém. Deus te abençoe, querida. Que tu faça muito crochê ainda. Se Deus quiser. E coisas bonitas, né? Isso aí. Tem que fazer. Isso aí. E o pessoal de casa também. Que Deus abençoe, que a vovó Dodô tenha sempre muita saúde para acompanhar toda a criançada de casa. Isso aí, ó. Tô de olho em vocês, ó. Viu? Moderníssima, vovó. Ela e seu Pilates. Vovó Dodô, muito obrigada. Eu que agradeço, Dá um abraço queridas. na Soninha. Pode deixar. Tá? Que ela já foi Obrigada. embora. Um abraço na Soninha. E o pessoal de casa também. Abraço grande.